Olá, meus amigos, tudo bem? Firmes e fortes aí, prontinhos, preparados para a nossa oitava aula. O tema é equação do primeiro grau. Ai, meu Deus, Bruno, equação do primeiro grau me causa um medo, uma situação nervosa. Calma. Pessoal, equação do segundo grau é um assunto muito cobrado em prova. E ele é cobrado de duas formas. Nós podemos ter um problema envolvendo uma equação do primeiro grau, ou num outro assunto, que na hora de resolver um outro assunto, acabe gerando uma equação do primeiro grau. Então você pode ter, por exemplo, uma questão de juros simples, e que na hora de resolver a questão, você acabe gerando uma equação do primeiro grau. Então é um assunto muito importante. E um assunto também que você tem que ficar atento aos detalhes. Porque trocou um sinal, já foi, perdeu a questão. Então, tem que ter muita atenção nisso. Então, por isso, eu vou dividir a equação do primeiro grau em dois momentos. No primeiro momento, agora, eu vou trabalhar a equação, vou falar somente sobre os cálculos envolvendo uma equação do primeiro grau. No segundo momento, nós vamos falar sobre problemas. Inclusive, nós temos 2 aulas só para falarmos de equação do primeiro grau. Ok? Então, equação, equi vem de igualdade. Então, equação do primeiro grau é toda equação do tipo ax mais b igual a zero. Ax mais b igual a zero. Lembrando que o a tem que ser diferente de zero. E a característica principal é que a equação do primeiro grau ela vai ter, no máximo, uma única raiz. Então, a equação do primeiro grau ela possui essa característica. Ela vai ter uma única raiz. Porque quem determina o grau é o expoente da variável. Então, x aí é a mesma coisa que x elevado a 1. Então, significa dizer equação do primeiro grau, equação de grau 1. Então, no máximo, essa equação terá uma raiz. E o que significa dizer uma raiz, Bruno? Raiz é o valor que torna essa sentença verdadeira. Então, quando ele pede a raiz de uma equação, ele está lhe pedindo um valor para x que torne aquela equação, ou seja, aquela igualdade, verdadeira. Tranquilos? E cuidado, a equação do primeiro grau pode ter no máximo uma raiz. É só você lembrar que a equação do segundo grau ela possui 2 raízes iguais, 2 raízes diferentes, ou pode não ter raiz. Então a equação do segundo grau, no máximo, ela poderá ter 2 raízes. A do primeiro grau, a mesma coisa, no máximo, uma única raiz. Então vamos iniciar a nossa primeira parte, o nosso primeiro treinamento de hoje. Que seria os cálculos. E esses cálculos batem uma confusãozinha, porque, sinceramente falando, se tiver algum professor de matemática assistindo, um colega, nós temos um hábito errado de explicar isso na 6ª série. Também já tive esse hábito bastante. Vamos ver o porquê? Resolva as abaixo. Então, quando eu digo a vocês, resolva as equações abaixo, eu vou colocar a primeira equação, a equação isso daqui é o primeiro membro, segundo membro, e aqui é o muro da igualdade. E nós temos o hábito de dizer o seguinte: quando você pular o muro,
você troca o sinal. Tá certo isso? Tá. Mais ou menos. Depende do contexto utilizado. Então, o correto, meus amigos, é quando você pula o muro, você mudar a operação. Então, pulou o murinho, você vai mudar a operação. Esse é o conceito correto. Então, se eu estiver somando, eu passo subtraindo. Se estiver multiplicando, eu passo dividindo. Eu vou mudar a operação. Ou seja, eu vou utilizar a operação inversa. Soma, subtração, subtração, soma. Multiplicação, divisão, divisão, multiplicação. Porque fica tanto isso na nossa mente que na hora de nós passarmos uma multiplicação, acabamos trocando só o sinal. E aí perdemos uma questão. Porque o correto é mudar a operação. Ou seja, trocar pela operação inversa. No primeiro membro, nossa missão aí é colocar somente as variáveis. No segundo membro, somente os números sozinhos. Então, o 4x aqui, vou colocar de azul. O 4x continua. O 2x vai pular. Ele é mais 2x. Então, quando eu pulo, menos 2x. Que é igual. O 7 continua. O menos 5 pula. Então, se é menos 5, vai ser o quê? Mais 5. Então, nós temos aí 4x menos 2x é igual a 7 mais 5. 4x menos 2x, 2x, que é igual a 7 mais 5, 12. X é igual a 12, dividido por 2. X é igual a 6. Então a resposta aí da equação é igual a 6. Tranquilos? Então não esqueça disso. Mudou o sinal, pulou a igualdade, muda a operação. Nada de trocar o sinal. Do lado de cá ajeitamos os números, do lado de lá, do lado de cá números com as suas variáveis. Lembrando que isso aqui variável é a letra e coeficiente é o número que está antes da variável. Então 4x menos 2x, então 4 menos 2, 2x, que é igual a 7 mais 5 é igual a 12. Está multiplicando, passamos para o outro lado que dividindo. 12 dividido por 2 é igual a quanto? A 6. Opa, letra B. Botei o número 2 e letra B. Então, ó, gente, o parêntese, ele tem uma relação, veja que não tem nenhum símbolo, só tem um número e o parêntese depois dele. Então, toda vez que isso ocorrer, significa dizer que nós temos uma relação de multiplicação. Então, toda vez que isso ocorrer, significa dizer que nós temos uma relação de multiplicação. Então, 7 vezes 3x, 21x. 7 vezes menos 5, mais com menos na multiplicação dá menos. 7 vezes 5 é igual a quanto? 35. Que é igual a 4x mais 12. Então, nós temos 21x. Passa para o outro lado, menos 4x, que é igual a 12. Negativo passa para o outro lado, que é positivo, mais 35. 17x é igual a 47. Pode dar esse resultado? Pode sim. 47 sobre 17. Aí você deixa na fração. Que vocês ficam assim, meu Deus, encontrei esse resultado? Pode sim encontrar esse resultado sem problema. Depois não custa nada, ó, faz uma revisão. Se tiver tempo, lógico. 7 vezes 3, 21x. 7 vezes menos 5, menos 35. 4x passa para o outro lado, então vai mudar a operação, menos 4x.
O 12 continua, então continua sendo positivo. O menos 35 ele vai pular o murinho, então ele vai mudar a operação. Então se é negativo passa a ser o quê? Positivo. Então 12 mais 35 é igual a 47. Aí eu tenho 17x. Esse 17 está multiplicando, então eu vou passar para o outro lado como? Dividindo. Deixa eu só passar aqui rapidinho. Ok? Vamos fazer a letra C, colocar uma situação legal. Então, vamos resolver a nossa situação. Sendo chato com vocês, nós não podemos esquecer que o parêntese aí, tem um número antes do parêntese, ele tem uma função de quê? De multiplicação. Então 8x está aqui sozinho, coitadinho, vai ficar sozinho por enquanto. Vamos começar agora o chuveirinho. Mais com mais dá mais. 4 vezes 3, 12. 12x. Lembrando que na multiplicação com sinais iguais, o resultado ele será o quê? Positivo. Mais com menos dá menos. 4 vezes 5, 25. Ou 20, que 25. 4 vezes 5, 20. Negativo. Beleza? Então, ó, 4 vezes 3, 12. 12x. Mais com menos dá menos. 4 vezes 5, 20. Menos 20. 7 vezes 8, 56x. 7 vezes menos 4. Menos 28. Então tá aí a nossa relaçãozinha. Eu vou só realizar isso aqui, ó. A soma disso aqui. 20x. Vou jogar para o outro lado. Menos 56x. Porque eu tenho que jogar para o primeiro membro todos os números que possuem variáveis. Ou seja, nesse caso, todos os números que possuem quem? O nosso querido desejado x. Então, menos 56x. Ó, cuidado que o menos 28 continua aqui, viu? O menos 20 vai passar para o outro lado. Então, se ele é negativo, ele vai mudar a operação, ele vai passar a ser o quê? Positivo. Nós temos aqui o quê, meus amigos? Uma soma, e eu falei soma, de elementos com sinais o quê? Diferentes. Então, eu conservo o sinal do maior, 56 menos 20, menos 36x, que é igual. Conservo o sinal do maior, 28 menos 20, menos 8. Só que a regra manda o seguinte. Toda vez que você chegar na forma reduzida, e o que seria a forma reduzida, Bruno? É quando você tem um coeficiente só, ou seja, uma única variável, e um único número do outro lado. Então é a forma reduzida. Você tem um número de um lado com x e do outro lado o número sozinho. E aí, se ocorrer, e nesse caso ocorre, desse coeficiente do x na forma reduzida, ele for negativo, a regra manda você multiplicar toda a equação por menos 1. Porque no final, esse valor nunca poderá ser negativo. Então o que é que você faz? Menos com menos na multiplicação dá mais, 36x. Menos com menos dá mais. Então x é igual a 8 sobre 36. Se quiser simplificar por 2, sobre 18. E aí vai por 2 de novo. 2 nonos. Então esse daí é o valor de x na relação. Então não esqueça, chegou na fórmula reduzida. Só tem um númerozinho com a variável. E só tem um númerozinho do outro, significa dizer que nós chegamos na fórmula reduzida. Então nesse caso aí, é simples, desenvolvemos a relação,
multiplicando por menos 1, e aí continuamos o processo normalmente. Tranquilos até aí? Beleza? Aí eu vou comentar com vocês agora uma situação que cai bastante em prova e que vocês erram um pouquinho. Espero que não. Mas é interessante comentar e falar das pegadinhas do tema, que trata-se das equações do primeiro grau, mas são chamadas equações fracionárias, ou seja, elas envolvem fração no contexto. Vamos trabalhar agora um pouco disso. Bruno, como é que eu vou resolver uma equação fracionária? Primeiro passo, colocar no mesmo denominador. E quando eu digo colocar no mesmo denominador, é a primeira e a segunda fração. E aí o princípio é o mesmo. Lembra de soma de frações? Lembro. E quando nós somávamos frações com denominadores diferentes, o que nós fazíamos? Nós tirávamos o MMC, e isso, nós tirávamos o MMC do denominador, e depois aplicava aquele processozinho. Então, o MMC 3, 2 e 4 é igual a 12. Um errinho comum, e olha que eu estou dizendo a vocês que eu já vi bastante isso acontecer. Faça essa besteira aqui, porque vai ajudar. Porque muitos de vocês colocam apenas o primeiro membro e esquecem o segundo. Então eu utilizo essa técnica daí para não esquecer. Por que eu estou falando isso? Porque eu tenho que pegar 12, dividir por 3, depois multiplicar por essa expressão, vou botar até aqui o mais, viu? 12 por essa expressão, e depois 12 por essa expressão. Então, ó, 12 dividido por 3 dá 4, vezes x mais 2, mais 12 dividido por 2 vai dar 6, então vai ser 6 vezes x mais 1. E aí eu tenho que fazer o final, e muita gente esquece de fazer o final. 12 por 4 é igual a 3, teremos 3 sobre x mais 4. Então use essa técnicazinha, você que está iniciando os estudos, que é para não esquecer. Depois que você já pegou a manha, você pode até colocar uma linha só e já calcular direto. Mas estamos iniciando o nosso estudo, treinando um pouquinho essa relação. É interessante que você aplique essa regrinha, separe em 2 tracinhos para você lembrar que tem um primeiro e o segundo membro. Deixa eu só apagar aqui rapidinho. Tranquilos, beleza? Então, ó, 12 dividido por 3 é igual a 4. 4 vezes x mais 2, mais 12 dividido por 2 é igual a 6. 6 vezes x mais 1, que é igual. 12 dividido por 4 dá 3. 3 vezes x mais 4. O segundo passo cortar o denominador. Então,
Vamos dizer a você, meu amigo, obrigado pela ajuda e adeus. Cortamos o 12. Então nós vamos ficar apenas com a parte de cima. Então agora, essa será a nossa equaçãozinha aí da relação. Então nós temos, ó, 4 vezes x, 4 vezes 2. Então 4 vezes x, 4x, 4 vezes 2, mais 8. Mais 6 vezes x, 6x. 6 vezes 1, mais 6. 3 vezes x, 3x. 3 vezes 4, mais 12. 4x mais 6x, olha aí, 10x, 10x. Mais 8 mais 6, igual a 14. Tudo isso que é igual a 3x mais 12. Então, só para você se ligar aí, 4x mais 6x é igual a 10x. 8 mais 6 vai dar mais 14. Então, nós temos aí 10x mais 14, que é igual a 3x mais 12. O que eu vou fazer agora? Eu vou arrumar a casa. Então, 10x, vou passar para cá, menos 3x, que é igual a 12, passo para o outro lado, menos 14. Então, 7x é igual a menos 2. Esse daqui é positivo, então eu continuo a caminhada. X é igual a menos 2 sétimos. Então está aí a nossa querida relação. Então encontramos x igual a menos 2 sétimos. E aí eu vou fazer mais um caso disso e comentar a vocês um ponto importante da situação, que é um errinho que acontece também nesse cálculo para aqueles que têm uma base, que já vão direto na relação. Nós temos uma situação que acontece um errinho. Por gentileza, coloca aqui, por favor, o pessoal dá aquela paradinha especial. Copiar, né, meus amigos? Pronto, pode ir lá. Dá aquela paradinha especial você em casa aí, copias. Nós temos o seguinte, ó. Letra D, não foi? Foi, letra E. Tá aí a nossa expressãozinha. Então, x mais 1 dividido por 3, menos x mais 2 dividido por 4, que é igual a x mais 1 dividido por 6. Então, vamos lá. Primeiro passo. Colocar no mesmo denominador. Pronto. E aí, dessa forma, MMC 3, 4 e 6 é igual a 12. Então, vamos lá. 12. Gente, ó. 12 dividido por 3 vai dar 4. 4 vezes x mais 1. Menos. 12 dividido por 4 vai dar 3 vezes x mais 2. É igual. 12 dividido por 6 vai dar 2. 2 vezes x mais 1.
Então, essa é a nossa relaçãozinha aí. O errinho, pessoal, eu vou colocar aqui para vocês o vermelhinho, só para mostrar a vocês o errinho acontece aqui. Você que faz direto, 12 por 3 dá 4, 4 vezes x, 4x. 12 por 3 dá 4, 4 vezes 1 é 4. Aqui você acerta numa boa, seguindo direto o processo. Agora aqui você erra. Porque, ó, 12 dividido por 4 dá quanto? 3. Vezes menos x, você colocaria quanto? Vou colocar aqui, ó. Você colocaria 12 dividido por 4, 3, vezes menos x, menos x. 12 dividido por 4, 3, vezes 2, 6. E você que faz direto, você ia montar essa expressão aí. Menos 3x mais 6. E será que essa expressão de cá é igual a essa? Não. Porque menos 3 vezes x, menos 3x. Menos 3 vezes 2, menos 6. E não mais 6. Cuidado, esse menos, ele não é do x. Esse menos é da expressão. Então você que gosta de fazer essa etapa direto, pode fazer? Pode. Mas não esqueça dessa ressalva. Esse menos aí na frente significa dizer que você vai ter que trocar o sinal de toda a expressão. Então esse é o maior erro que acontece nesse caso daqui. Inclusive prova dos Correios, às vezes, quando era Cone Sul, agora já é Sérgio, melhorou um pouquinho, ele colocava uma expressão como essa. E muita gente errava, porque muita gente vai fazer o cálculo direto e esquece que esse menos é da expressão. Então vai trocar o sinal tanto do x como do 2. Então são coisas que você tem que ficar atento aqui. Deixa eu só passar para cá rapidinho, enquanto vocês copiam aí. Então vamos para o segundo passo. Então vamos cortar o denominador, né? Cortar o 12. Isso não me pertence mais. Vamos colocar aqui a expressãozinha. Então, ó, 4 vezes x, 4x, 4 vezes 1, mais 4. Olha aqui o erro. Menos 3 vezes x, menos 3x, menos 3 vezes 2, menos 6. Que é igual 2 vezes x, 2x, 2 vezes 1, mais 2. Vamos arrumar a primeira casa. 4x menos 3x vai dar quanto? Você tem 4, tira 3, sobra 1. Então sobra x. 4 menos 6. Vou botar aqui de vermelho. Ó, soma de elementos com sinais diferentes, conserva o sinal do maior e subtrai. Então x menos 2 é igual a 2x mais 2. Então aí, ó, passa para o outro lado, x menos 2x é igual a 2, passa para o outro lado, mais 2. Então menos x é igual a 4. Multiplica por menos 1, então x é igual a menos 4. Então esse é o valor da expressão. Então muito cuidado nessa hora aí, porque essa relação é muito importante na nossa caminhada. Então dá aquela paradinha especial para copiar. E aí, meus amigos, nós vimos situações envolvendo problemas de equação.
Então as duas primeiras questões é só sobre cálculo, e aí vamos fazer essas duas questões e iniciar os nossos estudos sobre problemas envolvendo equações. Então não sai daí, eu te espero no segundo bloco.